Para mim foi super complicado porque eu estava indo realmente em alguns momentos em busca da cura e querendo ter fé. Então, assim, Mas eu você não foi... estava lá como uma jornalista nem como uma curiosa, que às vezes eu tô, porque eu também sou do tipo, vamos lá olhar. Era tipo, Giovana, você não tá aqui para escrever Você não nada. foi pro livro, você eu foi fui antes, na minha vivência, tendo certeza que eu não escreveria a respeito, porque assim, esse tema eu nunca vou falar sobre isso, eu não tenho condições de escrever sobre isso é da minha vida pessoal. E nessa situação que eu estava para tentar ter fé e tentar ter alguma entrega, né, porque o plano era esse, eu estava muito aferrada querendo isso, eu tentava começar a vibrar desse jeito e fechar os olhos, bem como tem em alguns momentos do livro, só que de repente eu estava abrindo o olho e olhando, porque eu falava, caramba, que loucura tudo isso. Não conseguia deixar de observar, né? Porque são muitos símbolos, né? São muitas assim, são muitas pessoas, né? Pessoas, aqueles pavilhões com os doentes. Ou mesmo eu fui para o Vietnã há 2 anos e já tinha passado tudo isso, já tinha escrito esse livro e tal. Eu fui parar numa igreja no interior do Vietnã, eu fui longe para ver isso, em que eles adoram uma pirâmide com olho e que os mensageiros são Joana d'Arc e Michelangelo. Então, assim, sabe, eu acho fascinante, não é? Você tem que estar num nível muito... Você tem que estar muito aberto para acreditar, E aí eu me interesso por pessoas, e quando você se interessa por pessoas, olhar para essas crenças e para essas narrativas, existe um lado espetacular, né? Mas o ponto para mim, que para mim ficou bonito de ver, eu acho que faz sentido, é assim, a gente tem toda tem um ego, tem um eu, você tem sua vida. E a modernidade disse, olha, é você que constrói sua vida. Basicamente é essa virada moderna, a gente entendeu que eu faço escolhas, tenho um livre-arbítrio maior ou menor, mas eu que escolhi esta faculdade, essa profissão, depois me arrependi, escolhi outra, depois me arrependi, tentei, fui, voltei. Isso não é minha história, estou dando exemplos. Eu entrei com 17 anos, faço a mesma coisa desde sempre, tive 1000 dúvidas, mas estou fazendo talvez de 17 ou de 7, não sei. Mas você tem esse peso no eu, em você, na sua decisão, na sua vida. E de repente deve dar um alívio muito grande você chegar num lugar em que você diz, ai, né? Deixa eu entregar. Sabe aquela clássica, entrega para Deus? Mas tem uma questão no livro também, porque a Sarah, quando ela, como você diz, ela é a Times Square dos sinais, né? Mas quando ela se entrega a isso, quando ela chega nisso, é no momento que o filho dela tá com linfoma. A gente nem contou a história direito, né? A Maria João descobre que tem esse problema no coração, vai pro interior, reencontra essa amiga de infância, que é a Sarah, e a Sarah tem um filho, o Nico, que tem um linfoma. E em algum momento ela descobre, ela já sabia que a Sarah é muito diferente dela, né, politicamente, enfim, e muito crente, ou com muitas crendices, depois eu quero falar sobre isso. E ela... Só que assim, no momento em que a Sarah vai para a unidade de cura, em que ela ouve falar da unidade de cura e vai para lá, é o momento em que a ciência falhou para ela, porque o tratamento do filho dela é um negócio que ela não tem como pagar, não é como se ela assim, já me entreguei para isso de cara, né? Tem uma questão de classe aí, né? Muito saliente, né? E tem uma questão anterior, porque ele conseguiu fazer o transplante de medula que não deu certo. Então a ciência falhou para ela antes. Falhou antes. E a sociedade falhou depois. Porque aí ela tinha uma barreira de classe, né? Porque o Estado não provê. E que às vezes é fácil a gente olhar saúde, assim, meio, né? Como é que a pessoa acredita nisso? Mas às vezes a pessoa já tentou de tudo, né? Tudo que estava ao alcance. Então vou tentar isso. É meio que isso, até ela fala em algum momento, eu tô jogando os dados, ela fala da roleta, né? E eu acho que também tem uma hora que a Maria João questiona essa escolha, né? Como uma jornalista, puxa, tem tantos dados para você desconfiar desse lugar que você está indo, mas assim, e ela, né, já tentou tudo, eu não tenho mais opção, né? Agora, tem uma coisa, que vocês estão falando, né, desses hospitais espirituais. Quando eu vim morar em São Paulo, eu morei em São Paulo quase 20 anos da minha vida. Eu tinha 20 anos, eu fui morar na casa da minha tia-avó. A minha tia-avó, ela tinha, sei lá, uns 80 e poucos, e ela não levantava, ela tinha uma artrite, alguma coisa assim, que ela não levantava sozinha do sofá, nunca, jamais.
E ela sempre ficava vendo aqueles programas de televangelismo, sabe? Que era R.R. Soares, ficava o dia inteiro vendo aquilo. Aí teve um dia que ela estava vendo, era um negócio ao vivo, num ginásio, com convidados e tal. E eu estava ali lendo na época, sei lá o que eu estava fazendo, estava distraída, daqui a pouco eu olho. Ela levantou sozinha, foi para a TV, botou a mão na TV e falou, estou curada. Tipo assim, não tinha, ninguém armou isso. E ela passou, juro, essa tarde e essa noite, ela ficou andando pela casa inteira dizendo, estou curada, estou curada. No dia seguinte ela não conseguiu levantar de novo sozinha. Mas é um pouco... Que fenômeno interessante. Nossa, como ela desejou, né? É o que eu acho que também tem isso. Eu adorei essa história. Tem muito charlatanismo, isso eu vi, né? Tem muito charlatanismo nesses eventos, mas também tem isso. A pessoa quer tanto acreditar que naquele momento é um negócio que acontece. Depois, acho que também tem. Não, eu já estou achando que se ela pode, se em um minuto você andou, você pode. Você não conseguir que é o problema. Essa que é a crença. Que loucura, que eu não né? consigo e que alguém vai fazer por mim, né? Que loucura. É lógico, né? Que escuta. Pede para o Marcelo Rubens Paiva levantar um minuto, uma tarde e uma noite. Entende? Não, se tem molécula, tem molécula. Se dela ela não levantava consegue... por causa de dor. Ela conseguia, ela andava, né, com a gente segurando ela sentia muita dor, né? Que ela não tivesse a habilidade de levantar. Não é um levanta-te e anda. Ela se reservou essa cura. Ela guardou a cura ao vivo. O cérebro não indicou que doía, né? É isso. Durante horas, né? Durante horas. Interessante, né? Muito, isso aí... Não, eu fico imaginando o quanto antes de levantar e outros dias que ela vinha assistindo quase como esse plano, né? Possível, sem saber, possível. Se preparando. Ela queria muito ver esse programa ao vivo. Jump, né? Trampolim. Então, aí eu acho que a gente não sabe nada da mente, do cérebro, da mente, do nosso... Né? A gente sabe muito, Freud já tem 130 anos, literalmente, né? 1895, que é a descoberta formal da psicanálise. Então, assim, tem mais de um século, tem muita neurociência, muita tentativa de metrificar, mas a gente sabe pouquíssimo. Acho que, assim, junto com o AI, daqui uns 30 anos, né, essa nossa conversa vai ser completamente outra coisa. E você sabe que isso me amedrontou muito, né? Porque imagina você dar largada para escrever um livro desse que vai se lançar, você que nunca, né, você no caso sou eu, nunca leu a respeito disso, nunca se aprofundou em nada disso, não sabe sobre fé, religião, espiritualidade, do nada vai escrever um livro com essa temática. Então, assim, tiveram vários momentos que eu falei, eu não vou dar conta. Aí eu comecei a ler um monte de coisa e falar assim, então tá, eu vou. Aí, quanto mais eu avançava na leitura, mais eu via que eu não ia ter condição nenhuma de me aprofundar e tal. E até foi uma decisão que eu tomei, porque num certo momento, primeiro essa personagem ia ser evangélica, então eu pensei, eu vou ter que entender muito bem da religião evangélica. A protagonista? A Sara. A Sara, tá. E aí eu falei, eu não vou ter condições de abarcar esse conhecimento a tempo de escrever esse romance. Então, teve uma decisão que foi muito legal e libertadora para mim, que foi assim, esse não é um livro sobre uma religião específica. Eu não tenho cancha para falar sobre isso. Então, assim, foi importante para mim me libertar, por isso que eu fiz essa personagem, ela fala que ela é flex, né? Ela é meio católica, meio evangélica, porque a ideia ali não era falar de uma religião, era falar de uma maneira mais ampla, né? Então, na minha cabeça, a Maria João representava o ateísmo, a Sara a religiosidade e o menino a espiritualidade. Com esses três núcleos e partindo de um lugar da minha total ignorância com relação ao assunto e não me constranger com essa ignorância, foi que eu consegui escrever. Né? E ainda ver esse caminhão que passou na minha frente, eu transformei a frase em epígrafe, que é ninguém explica Deus. Então ninguém explica Deus, né, caminhoneiro? Então eu acho que eu posso escrever esse livro. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec, tec, tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.